E aí, Fala, professor, Hector, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo. E com É, você? tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar uns 2, 3 minutinhos aí, a gente já começa o nosso bate-papo. Lembrando que ele vai ficar gravado aí para todo mundo, então, independente de quem entre depois ou quem vem assistir depois, não vai ficar prejudicado. É, estudando muito? Tô. Desde, a, desde o início, né, depois da primeira fase, eu já iniciei. Falei, meu, eu tava com aquela dúvida, né, se tinha passado tudo, mas aí, desde o primeiro dia após, na verdade, depois da realização da prova, já comecei a estudar, já. Não, legal. Então vamos lá, vamos. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Vamos lá, então. Então, primeiramente, boa noite a todos aí que estão presentes, assistindo a nossa live, pessoal que está assistindo essa live aí em outro momento, um momento mais tarde. Sejam todos bem-vindos aí à sequência de lives do DataVenner. Qual que é a nossa intenção a partir de hoje? Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós chamaremos um aluno em específico para a gente conversar um pouco sobre a preparação, seja para a primeira fase, seja para a segunda fase, contar um pouco da experiência, das técnicas, daquilo que ele entende importante como metodologia de estudo, e também para falar algum tema específico, comentar de forma bem breve, de forma bem, vamos dizer, superficial, sobre algum tema específico de alguma matéria que venha a ser de aderência aí do aluno e daquele aquele professor que esteja acompanhando. Então, hoje a gente vai conversar com o Hector. Vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional, mas principalmente sobre a trajetória aí dele no tocante ao estudo. Então, o Hector, ele foi meu aluno na graduação, aluno no cursinho, aluno sempre muito dedicado, um aluno, eu sempre falei para todo mundo, diferenciado pela dedicação, pela inteligência, pelo interesse, né? Hoje a gente vê muitos alunos que às vezes até tem muito potencial, mas falta interesse, falta gostar, falta ter tesão naquilo que está fazendo, né? Então, ver os alunos que têm bastante interesse no direito propriamente dito enche o professor de orgulho. Mas vamos lá, se apresenta aí, Hector, um pouquinho, e aí eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai batendo papo e vai conduzindo aí essa live da melhor forma. Ah, sim, com certeza, professor. Você me escuta bem? Escuto Consegue? sim. Perfeito. Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, ao senhor, à professora Dani também, à professora Peta, por essa oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre direito constitucional e também, né, a minha experiência com a prova da OAB. E um agradecimento também especial aí a você, professor, também, porque além das aulas, né, além do curso, enfim, do próprio curso da Tavena, o senhor também foi a minha banca, né, do TCC. A gente vai falar um E, pouquinho sobre o seu TCC. Segura aí que a gente vai falar sobre ele, com toda certeza. não, com certeza. E aí também gostaria de, né, ter um carinho muito grande aí pelo senhor, por todos, né. Mas Imagina, imagina. eu sou o Hector Leão, né, como o professor disse, hoje eu sou bacharel em Direito e estou aí nessa trajetória, né, da prova da OAB. Enfim, eu acho que eu, na verdade, iniciei o curso de Direito com mais assim, poxa, sabe, vou querer estudar e tudo mais, vou fazer Direito. Mas eu acho Essa que é a minha primeira pergunta. Você agora aprovado na primeira fase da OAB, eu queria saber o que te motivou a cursar o direito e se aquela expectativa que você teve no início se concretizou agora e se o que você pretende enxergar daí para frente. Então conta para mim o que te fez fazer o direito e a sua expectativa no decorrer do curso e agora daqui para frente se isso se concretizou ou não. então, professor, como até você havia dito, né, sobre a questão do interesse. De fato, acho que todo o curso, né, todo ensino superior que você inicia, nem sempre você inicia com a questão daquela vontade, né, daquela novidade, mas nem sempre todos terminam, né, porque realmente você encontra percalços, né, encontra também vitórias, enfim, etc. Mas hoje eu falo que, de certa forma, o direito ele mudou realmente a minha vida, no sentido de que
tanto essa vontade hoje de querer exercer a advocacia, mas também na questão da pesquisa, né? Acho que ainda mais hoje, né, num país em que a gente precisa necessariamente investir na educação, investir na pesquisa, investir em novas formas de conhecimento. Então, eu iniciei, de fato, a graduação, mas acabei me apaixonando no decorrer dela, né? São 5 anos, as pessoas falam, nossa, 5 anos, caramba, demora demais. Mas só que acho que são 5 anos, passa na verdade correndo. Você tem alguns momentos que você quer logo terminar, mas depois acho que Mas você sente depois falta. faz falta. Com Depois faz falta. certeza. Talvez você ainda por ter se formado agora não deu tempo de chegar na época da saudade ainda, mas logo ela vai chegar, vai fazer muita falta, eu tenho certeza. Mas é realmente isso que você falou, é durante o curso que a gente vai vendo o que a gente gosta, se a gente gosta mais de um tema, mais de outro tema. Esse seu interesse pela pesquisa é muito importante, muito valioso. Hoje a gente vive uma época do direito esquematizado, do direito resumido. Então, as informações são muito fáceis de serem acessadas, mas elas são muito objetivas, muito sintéticas. Então, a pesquisa traz um pouco mais esse pensar fora da caixa. Então, é muito legal esse seu interesse. Mas me diz aí um pouco, então, sobre a questão da sua preparação. Como que você se preparou para a primeira fase? Quais são suas dicas aí? O que você acha que foi valioso? O que você acha que errou também na sua preparação? Então, conta para mim um pouco como foi isso. As duas fases da prova, elas são, eu acredito, eu hoje enxergo como distintas, né? Uma porque a primeira ela realmente é muito mais conteúdo, muito mais teórica e obviamente a segunda ela é muito a prática. Mas eu no meu, na primeira fase, além de ter me matriculado no Data Velha, que foi também acho que uma das fortalezas, né, para que eu passasse na prova, tanto por conta da questão dos conteúdos ensinados pelos professores, como também da questão motivacional. É interessante, até vou falar algo, mas o Data Venda, logo de início do curso, ixi, eu nem sei se é spoiler para Não, quem for agora, pode falar, pode falar. Quem mas não fizer o curso está perdendo, mas pode falar. vocês recebem um e-book, e nesse e-book ele tem todas as informações em relação às matérias que mais caem, né, na primeira fase, a questão de preparo físico, mental, né, todo esse preparo que muitas das vezes algumas, enfim, alguns cursos e tudo mais não se importam, né, que é a questão emocional, né, a gestão das emoções. Porque quando você vai fazer uma prova, você tem essa questão de preparo anterior, né? Dormir bem antes da prova, se alimentar. Então, Sim. isso é algo que eu sempre... Pegando esse gancho aí do preparo emocional, é muito legal isso que você falou, porque eu particularmente considero, e outros professores consideram, a questão emocional tão importante quanto a parte técnica. Lógico que a parte de estudo, a parte técnica é fundamental, é muito importante, mas a questão emocional ela não pode ser desprezada, a questão de preparação emocional. Eu costumo dizer que a prova do exame da ordem, ele não é feito para te testar, ele não é feito para entender se você sabe tudo, sabe menos, sabe mais. Ele é feito para te cansar. Ele vai colocar enunciados muito longos e vai ver o quanto você sabe de conteúdo, mas o quanto você está disposto e preparado para ficar concentrado na prova do começo ao fim e não ficar cansado. Então, essas dicas de preparo emocional, preparo psicológico, dormir bem antes, e se preparar no decorrer de toda a sua preparação, isso é muito importante. Então, eu gostei muito que você colocou esse ponto. Até queria que você focasse bastante nessa questão do preparo emocional. Como foi seu preparo emocional e que diferença fez isso na sua aprovação e no seu estudo? Não, com certeza, é algo que foi essencial, na verdade, né? Embora a Laís até colocou assim que é difícil você dormir antes da prova, né? E de fato. Eu acho que na hora Pois é.
na hora que antecedeu a prova, né, no dia que antecedeu, eu realmente tive dificuldade de dormir, porque eu estava pensando na prova. Mas acho que é algo normal. Só que quando a gente fala sobre a questão de preparar o emocional, não é você preparar o emocional no dia, né? Ou até um dia antes, não necessariamente. Mas é todo um percurso, né? Então, enfim, se alimentar bem, dormir bem, enfim, e outra. Aí também já indo para o lado, eu sei que você falou sobre a questão do emocional, mas também indo para o lado de preparo na prática, né? No dia a dia, a gente chegou a fazer grupo de estudo. Então, Eu tô então a sabendo gente, desse grupo de estudo aí. Achei muito legal, então, muito interessante, porque se for para estudar, estuda todo mundo junto. Se for para chorar de desespero, chora todo mundo junto. Então, ter esse ombro amigo aí do lado, esse companheiro de estudo, é muito importante. Mas conta um pouquinho aí sobre esse grupo, como que foi. e exatamente é essa questão, tipo, do preparo, porque o grupo ele foi uma gestão também das emoções, porque foi tão interessante que a cada dia que a gente se reunia, a gente apoiava um ao outro, né? É, tivemos um grupo que fez, né? Tipo, algumas pessoas que fizeram, alguns conseguiram passar, outros não. Mas mesmo assim ainda a gente trabalhou junto, trabalhou apoio, né? Falamos que sempre um motivando o outro, né? Mas no tocante mesmo à execução desse grupo, né? No sentido de preparo, nós discutíamos, né, as questões, nós pegávamos os simulados, discutimos cada pergunta e tudo mais. Então foi algo de extrema importância, né? E nada melhor do que você estar com um grupo de pessoas que você estudou, né? Então, que você conhece e tudo mais, né? Com Mas, certeza, né? É aquela questão do companheirismo, né? Não é uma disputa, ninguém está preocupado em saber ah, mais que ninguém, tirar mais nota que ninguém. Mas muito legal. Você falou que você fez o curso com a gente, né? O curso que ele era presencial aos sábados, né? Onde as disciplinas eram lecionadas, mas que demanda muito estudo em casa, seja através da realização de exercícios, seja através da leitura, enfim, uma série de métodos. Então, conta para mim como foi essa sua preparação. Aos sábados você estava lá com a gente e durante a semana, como que você se organizava aí durante essa reta final para a primeira fase? Depois a gente vai falar da segunda fase. sim. É, é, isso os próprios professores, eles nos falavam isso, né? Eles falavam, gente, aqui a gente faz a questão express, né? Então, tipo, tentar tratar de muitos temas, na verdade, praticamente todos os temas envolvidos a cada matéria, mas, né, durante a semana nós tínhamos que acompanhar os materiais que era preparado pelo DataVenia, e ali tinha também não somente os próprios materiais com cada disciplina, mas tínhamos também simulados em que nós fazíamos também, inclusive o simulado presencial, acho que foi uma das melhores coisas que a gente teve, porque ali a gente pôde aprender como se portar né, no decorrer da prova, na questão de chegar pontualmente na prova, enfim, as gestões de emoções ali também, Sim. né, de certa forma. Só para contextualizar o pessoal que está na nossa live, nosso curso são as aulas aos sábados, e um desses sábados a gente escolheu para que fosse o simulado presencial. Mas não é qualquer tipo de simulado, não é um simulado que você faz online ou que você faz de qualquer jeito. A gente praticamente copiou como é o exame da ordem, seja na questão de tempo, na questão de como é a prova, na questão das práticas, daquilo que pode, daquilo que não pode, a questão do gabarito. Enfim, a gente fez um exame da ordem simulado no sentido da palavra, 100% simulado. E o Hector tá colocando aí que foi muito importante essa questão, porque eu imagino que quando você foi fazer o exame, você lembrou de como foi o simulado. Então, fala para mim quanto foi importante essa questão do simulado para você. O que você sentiu aí na hora de diferença, tendo feito esse simulado? Porque na verdade o simulado ele é uma junção, né, de preparo em relação às questões da prova
mas como a gente disse, da questão de como você chega para a prova, como que você se porta na prova, o que que você precisa levar, o que você precisa, enfim, até mesmo chegar no horário, enfim, levar as canetas permitidas, não levarem celular, lógico, até ali nós levamos, mas no sentido de também vocês acabavam pedindo para a gente guardar os celulares, né? Mas no momento da prova nós tínhamos a ciência de que tínhamos que não poderíamos levar nenhum equipamento eletrônico. Então, os simulados eles foram importantes justamente por conta disso, porque fez com que a gente já visualizasse. Agora, no tocante à questão do conteúdo, os simulados eles eram baseados, eles tinham, né, de fato, questões das provas mesmo. Então, isso ajudou a gente, né? Ajudou a gente a visualizar, enfim. Até mesmo o gabarito, ele tinha, até a forma do preenchimento do gabarito era idêntica a como nós fomos realizar na prova. Então, de fato, o simulado ele é uma forma excelente para você se preparar, né, para a prova. Não, legal. Então, a questão da preparação com o curso, o estudo em casa e o simulado é fundamental e para você foi fundamental. Então, eu separei essa nossa conversa para a gente falar nesse primeiro bloco sobre a primeira fase. Vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda fase, depois a gente puxa um tema de direito constitucional, que eu sei que você está doido aí para falar de direito constitucional, e eu quero ouvir. Agora chegou o meu momento, né? Na aula todo mundo fica me perguntando, só eu falo, agora é hora de eu colocar vocês para falarem. E depois, ao final, a gente deixa livre para você dar um recado final. Então, vamos lá. Primeira fase, passou, check, nunca mais vai passar por isso. Já deixou o recado para todo mundo que o simulado é importante, o estudo é importante, o curso é importante e também o controle emocional e tudo isso, mérito totalmente seu, mas eu imagino que o Data Venda também tenha contribuído com isso. Agora me conta sobre a segunda fase. Qual é o tema que você vai fazer? Qual é a área que você vai fazer? Eu vou fazer em direito constitucional, né, na segunda fase. E aí eu falo que a segunda fase é totalmente diferente da primeira, né? Para começo, em relação ao número de matérias que você estuda, você só estuda uma única matéria do direito, né? Entretanto, ela é muito mais focalizada, muito mais específica. E a forma do preparo da segunda fase é interessante porque, por exemplo, quando a gente estava na primeira fase, a gente tinha as questões objetivas, então você estudava ali as questões e tudo mais para acertar uma daquelas quatro, né? Agora na segunda fase não, a segunda fase é a prática, né? A peça processual prática, abaixou os faz. O pessoal tá brincando aqui comigo, cara a cara com o Rafa. Rafa baixou o Jô Soares, mas é isso mesmo. Quero ouvir o Hector aí, que vai servir de exemplo para todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza. Mas é justamente isso que você falou. A primeira fase ela é uma prova geral, né? Uma prova teste geral, onde você com certeza não vai aprender tudo em um mês para estudar, então vai ser uma forma, você vai precisar se exercitar para lembrar de tudo aquilo que você passou nos 5 anos de faculdade, então uma boa base é importante para que você se lembre. Agora a segunda fase não, você escolhe uma área, e aí eu já quero quebrar qualquer tipo de mito que não existe área mais fácil, área mais difícil, essa tem mais direito material, essa quantidade de peças é menor. Esqueçam isso, não escolham a segunda fase por achar que é mais fácil, mais difícil, ou porque alguém falou que é mais fácil, mais difícil. Não, escolham aquilo que vocês gostam. Por exemplo, o Hector gosta de direito constitucional. Eu aposto que para todo mundo que você vai contar, vai falar, nossa, direito constitucional. Aí eu vou trazer essa pergunta. Por que você escolheu direito constitucional, né? Antes até de falar, Bruno, em relação ao porquê que eu escolhi, uma coisa que eu acho que é de suma importância na segunda fase. O senhor falou exatamente sobre essas questões mitológicas, né, e tudo mais, e muito importante, você tem que escolher realmente a matéria que você mais tenha proximidade, que você goste, porque realmente, aí eu acho que a questão já respondendo a sua pergunta, eu escolhi direito constitucional porque é uma matéria que eu sempre estive presente, né? Embora nós tenhamos a direito constitucional lá no início da faculdade, né? No
os primeiros anos, o direito constitucional ele pega o curso inteiro e tipo eu tive a oportunidade de trabalhar com o direito constitucional, né, no momento em que eu trabalhava falando sobre, monitorando, né, o processo legislativo, e aí eu acompanhava projetos de lei, fazia a função, né, fazia a função, acompanhava justamente um dos temas, né, do direito constitucional, que é o controle de constitucionalidade preventivo, e então isso me motivou, isso sempre me motivou a estar próximo, tanto é que o meu TCC também foi relacionado ao direito constitucional, e, mas é muito importante as pessoas que forem fazer, gostarem e já terem algum conhecimento, né? Porque você também escolhe só por gosto, a prova ela é prática, mas ela exige um conhecimento do direito material ali, daquilo que você vai fazer na segunda fase. Porque a prova exige isso, né? Exige fundamentação, exige o esquema de peça, como você vai produzir a peça, né? Ah, chega ali na hora do rascunho, a pessoa vai escrever a peça inteira ali. Não, você não precisa escrever a peça inteira, né? Faz um esquema de peça, e aí, através desse esquema de peça, você vai passar para o gabarito. Claro que eu ainda Sim. farei isso, né? Não, com Mas certeza, mas é isso aí. Eu costumo dizer que a primeira fase dificilmente você vai conseguir estudar tudo, você não consegue adivinhar o que vai cair. Mas a segunda fase você tem a obrigação de estudar tudo. Não tem desculpa para não estudar todas as peças, não tem desculpa para estudar minimamente todo o direito material, nem que você saiba se localizar no código. Talvez você não consiga estudar a fundo no detalhe, mas você saber onde está na Constituição, no seu caso, ou onde está o fundamento no Código de Processo Civil, enfim, qualquer código, você precisa saber manusear o seu código. Então, além de estudar, você precisa saber tudo que está lá. Você tem a obrigação de saber tudo que está lá. O código, na hora da prova, vai ser o seu melhor amigo. Então, precisa escolher por afinidade, precisa ter uma base e precisa se dedicar. Mas eu considero, opinião minha particular, eu já fiz há muitos, muitos anos, não gosto nem de falar quantos anos faz que eu já fiz, dou aula há muitos anos também, mas eu considero a segunda fase muito mais tranquila para estudar do que a primeira fase, porque você sabe o que você precisa estudar. Pode ser que você ache uma mais fácil, outra mais difícil, mas você ter esse norte de especificidade, de foco, é muito importante. Então, eu queria saber como está sendo a sua rotina de estudo aí, a gente está na reta final, como que você se divide em direito material, direito processual, para depois a gente falar um pouquinho sobre o tema do seu TCC, falar um pouquinho de direito constitucional propriamente dito. A Laís falou aqui é, que trate o VAD com carinho. Sim, coloca o vademecum num travesseiro do lado, leva ele para cima e para baixo, leva ele para passear, porque ele vai ser seu melhor amigo na hora da prova. Ele vai, todas as respostas da segunda fase estarão lá, então você precisa saber se localizar. Mas eu vou passar a palavra aí para você contar como você está se preparando e como você está dividindo aí entre direito material e direito processual. eu tenho, como eu tinha dito para o senhor no início, para você no início, desde que eu fiz a primeira fase, no domingo, na segunda-feira já, após a prova, eu já iniciei os estudos, né, as práticas, a rotina de estudos. Então, desde então, eu não deixei de estudar, né, porque por mais como você disse, seja até menos matéria para estudar, mas você precisa não é à toa que se chama prática, né? Então você precisa todos os dias estar ali, porque tem a prova da peça mesmo, da realização da peça, e tem as questões. E as questões você também precisa fundamentar. E aí você precisa conhecer, né, o seu VAD, né? Esse daqui já é o específico do direito constitucional, então aqui tem a Constituição, o Código Civil e as outras leis, né? As leis das ações. E então eu tenho me debruçado a isso, né? Então você divide, poderia dizer que você divide o estudo de duas formas. Primeiro, estudando direito material, exatamente todas as matérias que trate mesmo da área que você vai fazer a segunda fase. E, concomitantemente, você precisa executar, você precisa fazer as peças práticas, né? Então,
de tudo aquilo que você aprende no direito material, você aplica nas peças e nas questões. Então, eu tenho feito isso todas as noites, né? Então, aproveitando aí que já não está fazendo a faculdade, já acabou, já emendei já como se estivesse estudando à noite para a faculdade. Mas Não pode perder o pique. esse eu acho que é o mistério, você fazer esse balanço, né, tanto do estudo do direito material, como as questões processuais, as peças, elaborando as peças no dia a dia, né? O ideal seria você fazer uma peça a cada dia, mas assim, também a gente não pode dizer que, poxa, eu vou fazer a cada dia. Às vezes você não consegue, mas também você busca, faz um simulado, pega as provas anteriores e aí acaba desenvolvendo ali. Agora, esses 15 últimos dias, que agora já não são mais 15, né? Eu já Pois é, tô tá chegando. todos os dias aí é um dia de estudo, não tem jeito. Mas você falou algo muito interessante, é muito importante. Eu falei que é muito importante você conhecer o seu VADMEC, conhecer a sua legislação, porque tanto a peça como as questões, o gabarito vai cobrar o dispositivo legal ou constitucional. Você vai ter que mencionar e para isso você vai precisar localizar. E normalmente a resposta vai estar no próprio código mesmo. Então, conhecer ele bem, marcar ele certinho dentro das regras do exame, obviamente, é fundamental. Então, muito legal isso. Tá chegando, né? Eu acho que o nervosismo vai batendo, mas mesmo estando preparadíssimo, eu tenho certeza que todo mundo fica nervoso, mas o nervosismo abaixa quanto mais preparado você está. Mas legal. Eu tenho certeza que assim como você passou na primeira fase, a segunda fase vai tirar de letra e aí a gente vai comemorar todo mundo. E é muito bom ver alunos do DataVenia que cursaram a primeira fase com a gente, estando tão preparados assim na segunda fase. Eu fico muito feliz com isso, porque isso só mostra o quanto as pessoas têm os mérito próprio propriamente, e o curso dá só um empurrãozinho para aqueles que têm disposição, aqueles que querem estudar. Muito legal. Vamos passar agora para a terceira fase, que eu acho que é a que você talvez esteja mais ansioso. Você vai fazer segunda fase em constitucional, você tratou no seu trabalho de conclusão de curso sobre constitucional, trabalhou na área do constitucional, então constitucional é algo que você gosta. Coincidentemente, não é à toa porque eu estou aqui, é algo que eu gosto muito também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema do trabalho de conclusão de curso, que ele é também aplicado ao exame da ordem, pode ser que tenha algum desdobramento no exame da ordem. Então, eu queria que você falasse de forma bem sintética, bem objetiva, sobre o que é esse famigerado controle de constitucionalidade. E aí, só para contextualizar o pessoal aqui na live, controle de constitucionalidade é um dos temas mais importantes do direito constitucional e um dos temas mais cobrados no direito constitucional, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Então, quem está assistindo aí, aproveita que o Hector vai dar algumas dicas aí para vocês de controle de constitucionalidade. A gente tem o difuso, o concentrado, as ações aí, mas hoje a fala é sua. Fala um pouquinho sobre qual foi o tema do seu TCC e fala um pouquinho de controle de constitucionalidade, que eu vou fazendo uma chamada oral aqui, eu vou te fazendo algumas perguntas. Meu Deus. E não Ah, foi ensaiado, hein? Ao vivo, hein? o meu tema, do TCC, ele foi controle de constitucionalidade, né? Mas eu tratei dentro desse contexto do controle de constitucionalidade, eu tratei sobre a questão do controle preventivo. Quando o professor está falando sobre a questão do controle difuso e concentrado, nós estamos falando já de um processo de ação já, né? Então a gente, após uma lei se tornar lei, aí nós falamos sobre que pode haver o controle concentrado, que é quando é realizado a, a compatibilização da norma em relação à Constituição e os princípios dela decorrentes. E aí há uma novidade aí também que nós podemos se debruçar a isso. Após hoje nós temos o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade, né? Então a Constituição ela deve ser a norma onde você vai compatibilizar, né? Você vai fazer esse controle de constitucionalidade em relação à Constituição, mas nós não podemos esquecer dos princípios e também de 4 decretos, né? Que agora eu não vou me recordar os números, mas são os 4
Boa noite, Sael. São quatro decretos que foram aprovados de uma forma qualificada, né, a partir lá dos 3/5, nas duas casas do Congresso Nacional. E aí esse decreto, depois ele foi recepcionado a partir do decreto legislativo, né, aprovado no Poder Legislativo, que também é uma forma de se compatibilizar as normas, né? Mas no meu caso, da questão do controle de constitucionalidade, então a gente divide aí, né, o controle concentrado e difuso, mas também existe o controle preventivo, que é o que eu me debrucei dizer no meu TCC. Controle preventivo nada mais é do que um controle que você faz antes da norma virar norma, então onde ela quando ainda estamos dentro do processo legislativo. Então, o controle preventivo ele pode ser realizado então pelos três poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário, e ele é realizado antes da norma ser norma, né? Então, o meu trabalho de TCC ele trouxe essa questão. Mas Legal. que é muito Eu sei que se eu deixar você falando aqui, você fica umas 2 horas falando, mas para quem não conhece o Hector aí, ele é entusiasta do assunto, apresentou o TCC dele com louvor. Eu já fiz muitas bancas de TCC na faculdade e eu confesso que poucos foram tão bons quanto ele. E nota máxima, então, acho que só ele e talvez mais um ou dois aí durante uns 4, 5 anos. Então, parabéns quanto a isso. E aí, falando um pouquinho de controle concentrado de constitucionalidade, que são controle abstrato, fala um pouquinho sobre como que isso ocorre e como que esse assunto pode eventualmente cair numa segunda fase, ADI, ADPF, enfim. Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos ver se você tá craque aí, senão vou mandar você estudar, hein? Não, justamente o controle concentrado, ele nada mais é do que o controle da norma, né? Então, essa norma ela vai ser averiguada, ela vai ser apreciada ali diante do Poder Judiciário, né? Existem as ações aí de controle de constitucionalidade concentrado, que nós falamos, né? São 5 ações, e ela ocorre dessa forma, né? Havendo então uma inconstitucionalidade, nós vamos ver então lá os legitimados a apresentar essas ações de competência aí do Supremo Tribunal Federal. Então, os legitimados ali do artigo 103 vão estar ali os legitimados que podem propor essas ações, né? Então, a gente nessas ações, só para contextualizar, a gente não tem um caso concreto, né? Não tem o Joãozinho, não tem a Mariazinha litigando lá e chegou no Supremo. Não. Pega-se o dispositivo da lei, ou enfim, do decreto, e fala, ó, isso está contra a Constituição. O STF decide se está de acordo ou não, e aí, a depender da ação, tem um resultado. Mas manda bala. Vai que vai. E o importante é dizer, né, que, por exemplo, sobre diferenciando ali as ações, né? Então nós temos a ADI e a ADC, né? Então que vai tratar, uma vai tratar da inconstitucionalidade da norma e a outra também, mas vai tratar da declaração de constitucionalidade, no caso, né? Elas têm um caráter ambivalente, ou seja, se uma é declarada inconstitucional, a outra, obviamente, né, vai ser constitucional. Mas é importante destacar que essas ações, elas são para os atos normativos primários, né? Então, os atos normativos primários que nós falamos é justamente aqueles previstos, salvo engano, no artigo 59 da Constituição. E no caso, por exemplo, dos atos normativos secundários, que aí nós vamos ver decretos, resoluções, portarias, essa nós utilizamos a DPF, né? Então, a DPF, além das questões dos preceitos fundamentais, ela também faz um controle de constitucionalidade em relação às normas que foram anteriores à Constituição de 88, mas também pode ser utilizada para esses atos normativos secundários, né? Então, é algo muito amplo, né? Você tem que estar ali, que nem, às vezes você
confunde alguma questão, uma questão boa é que você vai estar com o VAD. Então, você, sabendo pelo menos aonde você vai estar, eu falei da questão do artigo 103, os legitimados, né? Você vai pegar, vai saber onde fica, quem, por exemplo, é competente para julgar essas ações de controle concentrado, Tudo vai estar o lá, né? tudo vai estar lá. O efeito que vai haver essa decisão, né? Como o senhor falou, no caso do controle difuso, a gente pega um caso concreto, é necessário um caso concreto, né? É necessário que haja um julgamento de algo necessariamente, né? Lá na primeira instância, para ser declarado ali, enfim, para ser suscitado uma questão incidental, né? Não vai se falar necessariamente a constitucionalidade, ela não vai ser o principal, mas sim vai ser discutido de forma incidental, né? Então, tem o caso concreto e aí a partir do caso concreto você analisa a constitucionalidade. Mas aí o importante do controle difuso que não basta ser declarado por um juiz, né? Porque levando em conta que o controle difuso ele pode ser feito por um juiz ou por qualquer tribunal, mas não pode ter caráter não é uma decisão por uma única pessoa, né? Então você precisa da cláusula de reserva de plenário. Então a decisão deve ser colegiada, deve ser respeitado isso. Salvo engano, artigo 98, não me lembro, não vou me recordar agora, mas existe um artigo específico que fala sobre essa questão. Olha o Israel falando aqui, fala do mandado de injunção, do É, cuidado. Ah, só exatamente. só para contextualizar também, dependente da área, seja constitucional, tributário, civil, trabalhista, existem chances de você se confundir na ação que você vai escolher. E a escolha da ação é fundamental, né? Se você errar a peça, você não consegue passar. Então, vamos puxar esse exemplo de Israel aí, muito bem colocado. Tanto o mandado de injunção como a ADO podem cair na segunda fase do exame da ordem. Qual que é a diferença, então, aí? Explica pra gente de forma bem objetiva. É, A questão que o mandado de injunção e uma ADO são ações, mas são questões diferentes. A ADO ela é uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, né? Controle de constitucionalidade concentrado. Enquanto o mandado de injunção é um remédio constitucional. O remédio constitucional, ele nada mais faz do que ele assegura os direitos individuais, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela quando há o ferimento de um direito individual, né, e aí a gente tem em mente a questão do artigo 5º, né, que vai falar sobre os direitos individuais, a pessoa, diante de um ato de abuso de poder ou alguma ilegalidade, você pode impetrar um mandado de segurança, ou melhor, um remédio constitucional para que aquele direito individual seja preservado, enfim, seja efetivamente cumprido. Mas no caso da ADO, nada mais é do que a falta de uma norma, né? Então, percebe-se que uma falta de direito, né? No caso do mandado de injunção, e no caso da ADO, seria a falta de uma norma. Então, quando o poder público, o próprio poder legislativo, que ele tem a incumbência de legislar e acaba não legislando. Vocês vocês vão conseguir verificar isso na Constituição, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre a questão das normas de eficácia limitada. Então, normalmente a norma vai estar escrita lá de alguma forma, aí no final está escrito na forma da lei, ou em lei complementar. Essas leis, elas geralmente elas devem ser regulamentadas pelo poder público, né, no caso do poder legislativo. Um caso bastante conhecido, que inclusive não tem uma regulamentação, é a questão da lei do artigo 7º, quando vai falar sobre a questão da proteção em face da automação. O artigo 7º da Constituição, inciso 27, vai falar sobre proteção em face da automação na forma da lei. Esse é um exemplo de ADO, o poder público
público ele não regulamentou essa proteção da automação, ou seja, hoje nós percebemos que a sociedade ela cada vez mais está sendo automatizada, ela cada vez mais depende de máquinas, e a Constituição ela protege justamente essas questões, porque quanto mais máquina, menos pessoas trabalhando. Então, aqui é um caso, por exemplo, de uma norma de eficácia limitada que precisaria de uma regulamentação para proteger esses direitos, né? Agora, só pegando o mandado de injunção coletivo, é mais parecido ainda. Justamente. E é interessante essa questão do coletivo, porque vai existir um legitimado para isso, mas a questão do coletivo é quando, por exemplo, uma associação ou um grupo de pessoas precisam daquilo, né? No caso da ADO, a gente está falando sobre uma falta de norma, e aí o alcance dela é para todos, né? Erga omnes. E no caso do mandado coletivo, embora seja para um grupo de pessoas ou para uma coletividade, isso vai ser restrito para aquele grupo, né? Então, enquanto, por exemplo, em face de uma norma, no caso de uma norma federal ou numa norma estadual, o alcance é maior, né? Não é só para alguns grupos, mas sim para todos, né? Não, Mas acho que show de bola. Tu tá dando uma aula aí, né? Então vou ter que te interromper aí, senão a gente vai ter que começar a cobrar aí, porque você tá ensinando muito, tá ensinando muito. Mas parabéns, é muito bom ver isso que você tá afiado. Eu joguei a pergunta justamente para saber se como tava aí esse seu nível e até para se alguém aqui da nossa live tiver para fazer segunda fase em direito constitucional ou até mesmo primeira fase, dê uma olhadinha aí. Mas muito, muito, muito legal mesmo, Hector. Parabéns. É muito legal ver que você fala com brilho nos olhos, fala com motivação, com vontade, que é aquilo que eu falei lá no início da live. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você precisa ser aquele que mais gosta de fazer aquilo que você está fazendo, que essa questão vai ser fundamental para o seu sucesso. Aí a gente vai caminhando para o final, então. Queria que você deixasse um recado aí para o pessoal, seja para a primeira fase, seja para a segunda fase, seja para a educação em geral, para o estudo. Um recado que você gostaria que todo mundo ouvisse aí para a gente poder concluir a nossa conversa. Lembrando a todos que toda semana, quarta-feira, a gente vai ter uma conversa com um aluno diferente, alunos do curso. Queria que você passasse um recado para o pessoal aí, então, Hector. Manda bala. na verdade, eu queria agradecer, né? Claro que tem muitas coisas ainda a melhorar, muitas questões a estudar, mas eu queria, na verdade, para aqueles que pretendem fazer constitucional, e não só constitucional, mas a própria prova da OAB, tem amigos, né? Porque amigos é fundamental, né? Israel, por exemplo, um cara sensacional, nós na verdade amamos, né, direito constitucional, a gente discute isso nos nossos grupos, a gente sempre discutia direito constitucional, a própria a Laís, nossa, não tem nem o que falar, minha companheira aí, ó, de longa data, mas a mensagem que eu gostaria de passar é justamente isso, né? Para que a gente realmente tenha brilho nos olhos naquilo que vai fazer, na matéria que vai escolher, e não desista, né? Porque se você não tentar, você não vai, nunca vai, né, vai falar, você nunca vai conseguir passar por o que você pretende passar um dia, né? Então você precisa tentar, né? E para quando, por exemplo, não, eu cheguei a fazer pela primeira vez a prova, eu não consegui passar na primeira vez, mas eu não tinha feito cursinho, eu tinha ganhado também a inscrição, e aí eu falei, poxa, eu vou tentar, né? Mas assim, eu tentei sem preparo nenhum. Então eu acho que a prova da OAB ela é uma prova que exige de preparo, exige seriedade, exige, por exemplo, disciplina. Disciplina, né? A professora Peta falou, eu até fico lisonjeado, obrigado, professor, por ter falado da questão da disciplina, mas eu aprendo com vocês, né? Vocês são os nossos formadores de certa forma, nos contribuíram muito para, de certa forma, o nosso sucesso, né, na prova e tudo mais. Mas o meu recado é justamente esse, é preparo, disciplina, é continuidade e ter amigos. Não, legal.
Eu queria, então, parabenizar pela sua dedicação, por tudo que você falou aqui para a gente, todo o conteúdo que você passou, as dicas são muito valiosas. Te desejar uma boa sorte para a segunda fase, eu acho que sorte é sempre fundamental, mas sabendo que você está se preparando, sabendo que você é capacitado, a gente fica muito mais tranquilo. Sendo aluno da faculdade, que a gente deu aula, do cursinho, então a gente acompanha aí a evolução, porque falta pouco para a gente virar colega, né? Então a gente quer se encontrar aí no mundo profissional e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, passando para agradecer, só passando um recado para o pessoal aqui, foi aberto o edital da primeira fase do exame da ordem, já estamos com as matrículas abertas para o curso de primeira fase, o Hector aí falou um pouquinho como é, a gente tem o descritivo do nosso curso, aos sábados presencialmente, é o único curso presencial que a gente tem aqui no ABC, professores qualificados, então corram aí para fazer a sua matrícula, a dedicação é muito importante, mas ter aquelas pessoas ao lado que sabem como chegar lá, as dicas, para dar um empurrãozinho, é fundamental. Material amplo, aí, os professores muito qualificados. A gente está com matrícula promocional até o final do mês, então corram aí. Eu tenho certeza que vai ser um investimento ótimo para o estudo de vocês. Então, realmente Professor, queria agradecer, Hector. Manda bala aí, manda um tchau, pessoal aí, seus fãs aqui, muito pessoal muito te elogiando, viu? A Kelly, parabéns, Hector, o Israel, como você disse, seu brother aí te elogiando bastante, a Laís, Patrícia, a Renata, bastante gente elogiando e não é à toa não, merece. a gente esqueceu de falar dos cafés, né, do DataV, porque Ah, olha, são mais não é por nada, importantes, né? não, mas isso também é uma questão motivacional incrível. É, até o dia que eu não ia dar aula, eu passava lá para tomar um cafezinho, um bolinho. Isso é o principal aí, que faz ter o teu combustível. O pessoal, a gente acaba virando uma família, né? Por mais que sejam muitos alunos, mas todo mundo está na mesma situação, todo mundo está com o mesmo objetivo. A gente não está num concurso público Alexandre. onde um vai roubar a vaga de todo mundo, um vai roubar a vaga do outro. Não, todo mundo que atingiu os 40 pontos aí vai passar. Então é uma família e todo mundo se ajuda. Essa energia positiva aí entre todo mundo é fundamental. E essa energia positiva gera aí o café e o bolo que a gente come. Então é muito bom. A Laís falou que se inscreveu pelo café. O É, Alexandre também, que fez o último curso com a gente, sempre levava alguma coisa boa pra gente. E o bom de ser professor é isso, né? Que você vai recebendo, vai comendo. Então é muito importante. Mas muito legal aí, Hector. Se você dar um tchau aí para os seus fãs, para o pessoal que está te admirando. Muita gente está assistindo aqui também, passou por aqui, mas não comentou, então manda um abraço aí pro pessoal. não, eu gostaria então de agradecer a todos, né, aos meus amigos, aqueles que puderam participar, o professor também, todos os professores do DataVena que são excelentes e, enfim, gostaria de agradecer essa oportunidade que para mim foi muito importante também participar desse encontro. Muito obrigado. Não, legal. Lembrando que todas as quartas aí a gente vai receber um aluno, cada qual com uma matéria de aderência diferente, assuntos diferentes, então acompanha aí as nossas lives. Essa live vai ficar gravada, como eu disse para vocês. Quem chegou na metade ou no final, assiste desde o começo, porque eu tenho certeza que são dicas muito valiosas. Valeu, Hector, valeu pessoal que está assistindo aí. Lembrando, matrículas abertas, quem quiser, só chamar no WhatsApp, vamos aproveitar uma aprovação aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, Hector. Valeu. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.